Ah, eu falei, meu Deus do céu. Aí vai ter comprador, né? Não, é assim, por exemplo. Vai ser. E é você, Chico? Também. É assim, você pega. Se você não. Aí já tem a quantidade certa. Tem a capaz, você vai, leva o vazio e traz o cheio. Ah, entendi. Glória a Deus. Vai ser assim. Glória a Jesus. Irmão, vamos tirar um período de oração. Louvado seja Deus. Vamos iniciar o culto. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, glorificado, exaltado é teu santo nome. Em tua presença nos colocamos, Senhor, para te adorar, te exaltar pela tua grandeza, pelo teu grande amor, pela tua infinita misericórdia. Espírito Santo de Deus, nesta noite, clamamos, Senhor, o teu perdão, a tua grande misericórdia, que o Senhor se faz presente em nosso meio, fala aos corações, Senhor, e de maneira especial, numa direção, Senhor, deste culto. Ó Deus, desperta o teu povo para vir adorar e exaltar o teu santo nome. Cobre-nos com o teu sangue, renova, Senhor, nossos dias e nos conceda o teu grande amor. Deus querido, Pai amado, desperta, Senhor, aqueles que estão dormindo, aqueles que estão, Senhor, parados, aqueles que estão mortos, enfermos na fé, para que haja despertamento, Senhor, e venha te adorar em espírito e verdade. Pai Santo, querido e eterno, em nome de Jesus, venha abençoar, Senhor, cada um de nós. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Santo, santo é o teu nome, ó Pai. Aleluia, Jesus. Vem nos abençoar, meu Deus, neste dia. Santificando, purificando. Glória a Jesus, aleluia. Está próxima e nós precisamos ser um povo sarado, curado. Só o Senhor é Deus. Faz a obra, Senhor. Faz a obra naqueles que estão, meu Pai, distante dos teus caminhos. Tende compaixão, Senhor, de nossas vidas, para que nós possamos agradar a Ti, Senhor. Deus de eterna bondade, glorificado, exaltado seja o Teu nome. Olha para cada um de nós, meu Deus, e nos dê graça para perseverarmos firmes nos Teus caminhos. Deus de eterna bondade, nesta noite vem curar, Senhor, vem restaurar, Jesus. Ó Deus, faz a obra nos corações, para que haja compromisso sério contigo. Vivemos um tempo, Senhor, aonde os verdadeiros adoradores, Senhor, estão em falta. Somente, meu Pai, aqueles que estão, Senhor, submetendo a estar na Tua presença, a obedecer a Tua palavra, é que estamos, Senhor, sofrendo para buscar a Tua face, Senhor, fazendo o sacrifício para cumprir a Tua vontade. Tende misericórdia de nós, meu Deus. Derrama sobre nós o Teu grande amor. Vem ajudar-nos, ó Pai, nesta caminhada, pois eu sei que as Tuas mãos estão estendidas, Senhor, para nos ajudar, Senhor da glória. Deus querido, Pai amado, glorificado seja o Teu nome, Senhor. Desperta, meu Deus, a Tua igreja. Desperta, meu Deus, o Teu povo. Arranca, meu Pai, aleluia. Glória a Jesus. Glorificado, exaltado é Teu santo nome. Vem nos ajudar, Senhor da glória. Louvado e engrandecido é Teu santo nome. Vem operar, meu Deus, em cada coração. Vem operar, meu Deus, aleluia. Glorificado seja o Teu nome. Ó Pai, para que nós possamos, meu Deus, andar em novidade de vida, pois o inimigo de nossas almas, Senhor, eles querem tirar, roubar nossa paz, mas nós confiamos em Ti, Senhor. Confiamos no Teu poder, Senhor, aleluia.
continente. Glórias e Em honra todo seja o teu nome, universo, há Senhor. um povo te Deus clamando, querido, há um Pai povo te amado, pedindo, toma há um direção, povo te Senhor, do teu suplicando, povo. e nós estamos Toma nessa direção, noite, Senhor, nós da estamos tua fazendo igreja. outra coisa, Renova, senão Senhor, suplicando nossos a ti, dias a tua e vem nos misericórdia, abençoar, a tua compaixão, pois em ti nós sobre cada um de confiamos, ó nós. Deus. Tenha compaixão de cada um, meu Deus. Usa de tua misericórdia. Faça a tua mão de fogo, tua mão ensanguentada sobre as nossas vidas. Nós te suplicamos e esperamos em ti. Oh, glória a Jesus. Pois tu és aquele que tudo pode. Rica em misericórdia és tu, Jesus. Por isso estamos alegres. Estamos aqui na tua presença. Porque tu és Deus, um verdadeiro Deus, que tudo pode sobre as nossas vidas. Obrigada, Deus, por esse momento. Continua sendo conosco. Nós te suplicamos e esperamos em ti, pois tu és Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glórias a Jesus. Fica todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Glórias a Jesus. Igreja, Deus habita no meio dos louvores. Aleluia. Vamos cantar o hino de número 8. Glória a Jesus. Hino de número 8. Para a glória do Senhor. Grande igreja, com todo o teu fôlego, com toda a tua voz, porque Ele é digno de toda adoração, de toda honra, toda glória, todo louvor. Amém? E você aí em casa, pegue sua harpa, adore a Deus também, juntamente conosco. Cristo Jesus
com o Espírito Santo que está aqui para convencer o homem do seu pecado, o homem, né, convencê-lo de que o Senhor está perto, que o Senhor está de braços abertos. O Espírito Santo, igreja do Senhor, está trabalhando com pressa para a salvação da minha e da tua alma. Olha, os anjos já estão costurando com pressa nossas vestimentas e estão esperando um momento em que o Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor, venha correndo buscar a igreja dele. Porque, irmãos, olha, os dias são maus, sabe? Os dias são tremendamente maus. Mas Jesus, ele está prestes a vir para nos arrebatar, para levar para a glória. E tem galardão. A palavra de Deus diz que o galardão está com ele para dar a cada um de nós. O nosso galardão está com Cristo para dar a cada um de nós, segundo as obras que fizermos. Amém? Glórias a Jesus. Portanto, estejamos todos prontos para fazer a obra do Senhor Jesus. Igreja, hoje culto de ensinamento. Louva a Deus porque o pastor Eronildo conseguiu chegar a tempo, né? E estamos aí orando para que Deus também dê oportunidades aos servos dele para estar conosco nesse aprendizado maravilhoso, porque é tão lindo, tão maravilhoso, quando o crente sente o desejo de estar na casa do Senhor, buscando a face dele, trabalhando para ele e aprendendo a sua palavra viva e eficaz. Amém? Estou orando ao Senhor para Deus preparar também que o nosso irmão Ailton esteja conosco, né, na próxima terça-feira, porque, irmãos, o pastor Eronildo, ele vai estar assim juntamente com o nosso irmão, professor da Escola Bíblica Dominical, assim ensinando a palavra de Deus para cada um de nós. Amém? Espera que estejamos na brecha para fazer o querer dele, tá bom? Fiquemos todos em pé, vamos aprender a palavra, né, com a igreja do pastor Eronildo, em nome de Jesus. Glória! Aleluia, Jesus! Amados, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Jesus. Aleluia! No livro de Apocalipse. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus, aleluia. Apocalipse é mais pro fim, né? É o final. Glória a Deus. Glória a Jesus. Santo Deus, aleluia. Grande Deus, aleluia. Glória, aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Santo Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Apocalipse capítulo 2. Aleluia, Jesus. Tive que já preparar a palavra ontem, porque hoje eu sabia que ia chegar em cima da hora. Deixamos pronto para hoje. Glórias, aleluia. Hoje nós vamos falar sobre duas coisas. Glória a Deus. Sobre a igreja de Esmirna, a igreja perseguida. E vamos falar também sobre a sutileza de Satanás. Porque estamos vivendo um tempo onde muita gente está fazendo confusão. Hoje eu estava escutando na rádio evangélica, alguém fez uma pergunta, baseado naquele versículo de São João capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a pergunta, a enquete que o moço fez foi a seguinte: ele abrangeu o mundo inteiro dentro desse versículo e perguntou no programa e pedindo para o povo dar opinião se todos iriam ser salvos ou apenas uma parte.
Porque Deus chamou a todos. Todos que existem na face da terra, Deus chamou. De fato. Deus é Senhor de toda a terra, com certeza. Todo mundo que tem sua dificuldade chama por Deus. E sabe que existe um Deus. Até o que tropeça chama por Deus. E nós olhamos que além dos que já estão vivos, existem aqueles que já morreram também. Então, quando vier a salvação, vai vir a ressurreição também. São milhões e milhões e milhões de pessoas até aqui chegaram. Então, a pergunta era essa. E o povo ficou dividido. O povo começou a usar versículos que estavam fora de contexto. Começou a colocar como que todos vão ser salvos. Aí fica fácil demais, né, irmão? Mas a gente entende, irmão, que enquanto você está aqui na casa do Senhor, você faz uma diferença daqueles que estão lá fora. Verdade. Que embora foi chamado a todos, Jesus morreu por eles também. Porém, você escolheu estar do lado dele. Você escolheu estar na casa do Senhor. Você não escolheu ficar de fora. E o que muito nos preocupa é saber que muitos vêm para a casa do Senhor, participam da mesa do Senhor, adora a Deus, depois sai. Vai fazer o mesmo papel dos outros que foram chamados também, mas estão lá fora. A diferença dos que foram chamados, que é toda a humanidade, para nós que estamos na igreja, é que nós devemos santificar nossa vida e nos preparar para o arrebatamento da igreja. Cada dia, glória a Jesus. Porque haverá uma condenação, sim. Haverá uma condenação e multidões irão se apresentar diante de Deus. Então, nós observamos que há muitas pessoas se enganando por não conhecer as Escrituras, por não interpretar os propósitos de Deus, fazem confusão. Vamos então hoje falar sobre a igreja perseguida. E nós vimos que a igreja de Cristo realmente ela está passando por este processo. Louvado seja Deus. No livro de Apocalipse, glorioso Deus, aleluia. No livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 8. Glória a Jesus. A palavra de Deus diz assim: e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, em tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem judeu e não são, mas são a da sinagoga de Satanás. Nada temo das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que seja tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Os irmãos poderem sentar em nome de Jesus. Irmãos, outro assunto, depois nós vamos ler o livro de Colossenses. Nós vamos lá para Colossenses capítulo 2, e no versículo 4 ao 11. Louvado seja o nome do Senhor, para que nós possamos entender acerca da sutileza do adversário das nossas almas. Colossenses capítulo 2, versículo 4 ao 11 diz assim: e digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas,
Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados, edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graça. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofia e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, não segundo a Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeito nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidado com a circuncisão não feita por mão do despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Amém? Glória a Jesus. Meus amados e queridos irmãos, a igreja de Esmirna, falando primeiro sobre este assunto, foi uma igreja perseguida. A igreja de Esmirna que passou por este processo, e os irmãos sabem que perseguição é um ato difícil. Ninguém que passa por alguma dificuldade na vida, ela não vai lamentar, ela não vai chorar, ela não vai reclamar. Mas a situação de Esmirna aqui era porque eles defendiam a palavra de Deus. Era porque eles anunciavam a palavra de Deus. E bem-aventurado o crente quando defende a palavra do Senhor. Bem-aventurado, feliz é o crente quando anda de acordo à vontade do Senhor. Pois o adversário, a tendência dele é trabalhar na mente das pessoas para enfraquecer, para distanciar, para poder desviar, para poder não querer fazer entender os propósitos de Deus. A batalha dele é aqui na terra. O intuito dele é seduzir, é persuadir as pessoas a mergulhar no pecado. Mas a igreja de Cristo é uma igreja fervorosa, é uma igreja vigilante, é uma igreja que está em oração, que está em consagração, que está buscando os meios através do Espírito Santo para se fortalecer, assim como aconteceu com a igreja de Esmirna. Esmirna o local era composto de muçulmanos. Presta bem atenção que os muçulmanos, quem são eles? São as pessoas que não aceitam a doutrina de Jesus, mas adoram Maomé. Os muçulmanos eles têm um comportamento deles poder adorar Maomé. Eles ficam, quando eles vão ao templo para poder fazer as orações deles, eles dobram o joelho, encostam a cabeça no chão, fica 5 horas de joelho fazendo a sua adoração. E o que chama atenção, embora que esse povo estão longe dos propósitos de Deus, por causa da doutrina de Jesus Cristo, por causa da palavra de Deus, dos princípios que a palavra de Deus prega, e até porque, pelo fato de ele estar adorando a Maomé, nós olhamos a obediência deles. Eles ficam prostrados com 5 horas de joelho para poder clamar ao Deus dele. E o que nos preocupa é o quê? Quantos minutos nós ficamos de joelho para falar com Deus? Quantas vezes durante o dia nós estamos tendo reverência para fazer consagração e leitura da palavra de Deus? Como estamos nós diante do Senhor para poder agradar e chamar a atenção de Deus? Porque se nós precisamos de milagres, de resposta, de solução, nós precisamos, viu?
chamar a atenção do Senhor. Nós temos que promover o milagre. Nós temos que fazer por onde o milagre ele venha em nossa direção. A igreja de Cristo, ela precisa entender isso. Que quando você fazer uma entrega total, irmão, quando você fazer uma entrega total para Deus e entender sobre a questão dessa mudança interior, para que você possa fazer a ligação entre a alma e o espírito diretamente com Deus, você irá massacrar a carne. A carne ela não vai ter mais tempo para poder te acomodar, para perder tempo com as coisas dessa vida, mas você, o espírito, vai estar ligado diretamente com o Espírito Santo e a obra do Senhor vai acontecer. Há muitos cristãos que estão raquíticos, estão desanimados na fé, porque ainda não estão fazendo aquela entrega ao Senhor. Deus ele quer operar muito em nossas vidas, mas está faltando isso em nós. Nós precisamos entender Deus, como Senhor da nossa vida. Porque observa os irmãos, enquanto Esmirna estava sendo perseguida por causa da palavra de Deus. Por causa da palavra de Deus, não foi por causa dos negócios seus, não. Às vezes nós queremos dizer que estamos sendo perseguidos porque alguém falou do nosso trabalho, porque alguém falou da nossa casa, falou do nosso carro, contou alguma coisa da nossa vida. Aí a pessoa vê o lado espiritual, material, mas não vê o lado material, mas não vê o lado espiritual. E o espiritual, irmão, a responsabilidade que cabe a mim, cabe a você, sabe qual é? Defender a palavra de Deus e os princípios de Deus, os atributos de Deus. Quando nós defendemos, aí nós fazemos a entrega total. Porque tem gente que fica do nosso lado, fala mal de Deus, fala mal da igreja, fala mal do Espírito Santo, fala mal da palavra, e a pessoa não faz nada. Não tem resposta para dar acerca daquilo que está errado. Sabe por quê? Porque não examina as escrituras, não tem uma vida de oração, para até mesmo pôr a mão naquela pessoa que está sendo usada e lançar por terra aquele espírito maligno. Tem coisa que é preciso, irmão. Nós estamos vivendo uma época onde as pessoas estão fazendo confusão com o Evangelho. Glória no meu ser, Jesus, glória. Viu? Estamos fazendo confusão porque não estamos fazendo uma entrega total para Deus. A igreja de Esmirna, ela era uma igreja perseguida porque pregava a palavra de Deus. Então você para e pensa que pessoas, nos nossos dias atuais, por não entender as escrituras sagradas, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo o seguinte: nem vão para a igreja, nem faz um jejum, antes já não lia a Bíblia, não estava fazendo oração, não estava lendo a Bíblia, não estava indo para a igreja, agora parou de vez. Agora eu te pergunto, que tipo de entrega foi essa que nós fizemos para Deus e não temos compromisso com Ele? Verdade, Jesus. Nós só queremos dobrar o joelho e dizer assim: Senhor, me leva para o céu. Quando o Senhor voltar, perdoa meu pecado e me leva para o céu. E não é bem assim, meu irmão. São muitos chamados e poucos escolhidos. A Bíblia mostra no livro de Mateus acerca daqueles que foram rejeitados por não cumprir verdadeiramente a palavra de Deus, por não defender a realidade da palavra de Deus. Ele diz: em teu nome curei os enfermos, em teu nome expulsei os demônios, em teu nome falei em mistério. O Senhor disse: eu não te conheço, por causa da entrega que não fizeram para Deus. A falta de entrega para o Senhor. Eu tenho mais tempo para envolver com as coisas desta vida do que eu estar na igreja adorando a Deus. Eu tenho mais tempo, é mais gostoso eu ficar diante de uma televisão assistindo e chorando com o ator, chorando com a atriz, chorando pelaquela programação, mas eu não vou chorar aos pés de Jesus porque Ele não merece. Ou internet. As pessoas estão confusas. Irmãos, você quer ver um milagre na tua casa? Você quer ver Deus responder às tuas questões?
Vamos fazer uma entrega ao Senhor. Aleluia. Porque muitas das vezes nós esperamos. Porque se nós se ajuntar todos e começar a fazer essa entrega, milagres vai acontecer em nosso meio. Muitas das vezes nós ficamos pelos cantos. Nós entramos na igreja, queremos solucionar os nossos problemas, mas nós entramos com eles e saímos pior. Meu Deus. Porque não entendemos os propósitos de Deus. Jesus, trabalhe em nosso ser. Não sabemos o que significa defender as cláusulas de Deus. O Senhor nos chamou, irmão, para ser aqui um representante na terra. A Bíblia diz assim, irmão, que nós estamos como embaixadores de Cristo. Como que nós possamos ser um embaixador? Um embaixador é um representante, é uma pessoa que zela, que cuida. Mas você vai falar para a pessoa que está desanimada, irmão, volta para os caminhos do Senhor, não faça isso não. Ah não, irmão, eu estou sem fé. Eu estou desanimado. Desanimado com o quê? Se foi Ele que entregou a vida dele lá na cruz para salvar a humanidade. Você não tem que fazer mais nada não, irmão. Viu? O teu preço foi pago lá na cruz. Grande Deus. O teu preço já foi pago lá na cruz. Você não precisa fazer nada, a não ser adorar Ele e obedecer os princípios da sua palavra. A única coisa que o Senhor requer é isso. Aleluia. Glórias. Viu? Porque falhos nós somos. Nós não podemos, viu, chegar a se inclinar para as obras da carne para dizer assim, o sangue de Jesus nos perdoa. Está errado. Jesus já pagou o preço lá na cruz pela minha vida, pela tua vida. Estamos sarados. Porém tem um detalhe, viu? Ele diz para nós seguir a Ele, obedecer a sua palavra. Aleluia. Mas se nem isso a pessoa não está conseguindo fazer, o que o ser humano quer afinal de contas? Se ele não consegue apenas ir à minha casa e adorar, diz o Senhor. Meu Deus. Se ele não consegue examinar as escrituras para se cuidar, ter nela a vida eterna, você já está sarado. Viu? Você já está sarado. Porém, há uma exigência para que você possa ser cristão de verdade. Que você venha adorar, ser o verdadeiro adorador. Aleluia. E o verdadeiro adorador, ele foge de pecado, ele foge de iniquidade, ele foge de mentira, ele foge do engano. O verdadeiro adorador, ele defende a palavra de Deus, embora Aleluia. Que já foi pago o preço lá na cruz. Grande Deus. Ah, irmão, por que já foi pago? Já foi pago que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Você não tem mais que fazer sacrifício, viu? Sacrifício para salvar a tua vida. O sacrifício que você tem, o único sacrifício, é consagrar a tua vida, santificar a tua vida, adorar a Deus, servir ao Senhor, examinar as Escrituras e continuar com a garantia que está na mão Glória a dele. Deus, aleluia. Por quê, meu irmão? Porque a pessoa estão fazendo muita confusão concernente a isso. Ah, se Jesus já pagou, então está tudo feito. Meu Deus. E a coisa não é bem por aí, irmão. Viu? O Senhor nos entregou uma responsabilidade. E necessário é que cada um de nós faça uma entrega. Viu? Ah, já que Jesus pagou o preço, eu vou fazer do corpo, ou seja, o templo, a moradia do Espírito Santo, qualquer coisa. Eu vou usar tudo, vou beber tudo, vou farrear, vou fazer o que quiser, porque já pagou o preço mesmo. E o caminho não é esse. O caminho não é esse. Você não está livre, viu? Para pecar. O Senhor não te deu essa autonomia. O livre-arbítrio está na tua mão. Você faz o que você quiser, mas você não está livre. Porque o apóstolo Paulo mesmo falou assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Eu vou fazer a minha escolha para servir a Deus direito. Aleluia. Glórias. Eu tenho que fazer uma limpeza no meu coração para me tirar aquilo que é vaidade, para me poder limpar a minha alma e ir morar no céu. Glórias a Deus. O que eu devo fazer, irmãos? Você não deve fazer sacrifício para garantir salvação. Não é isso. Você faz por amor. Porque você ama o sacrifício que ele fez lá na cruz. Aí sim,
Você faz, o que você está fazendo é por amor. Não é para a salvação. Ah, eu vou na igreja para eu ser salvo. Eu vou cantar na igreja para eu ser salvo. Você faz por amor, porque Deus conhece o teu coração. Agora, se eu tiver de chegar, eu vou para a igreja, porque eu tenho que ir para a igreja para eu ser salvo. Irmão, já foi pago o preço, porém o Senhor quer o teu coração, que você verdadeiramente sirva a Ele de espírito e verdade, os verdadeiros adoradores. E é isso que está faltando em nossos dias. Pessoas que adoram de verdade, pessoas que fazem sacrifício para adorar a Deus de verdade. Mas nós vivemos uma época que essa sutileza do diabo, ela está enganando as pessoas porque visam o lado pessoal. E acha que cantando, pregando, saindo pelas ruas, evangelizando, lendo Bíblia, pronto, já garanti minha salvação. Não é assim que funciona. O que você faz para Deus é por amor. É por amor. A garantia da salvação está com Cristo. Porém, você tem que fazer para receber. Porque se você não faz, como é que ficará o seu galardão diante do Senhor? Então nós temos que ter amor, dedicação para agradar a Deus. Se nós não temos isso, irmão, se eu não consigo vir à casa do Senhor para adorar a Deus, meu irmão, estamos perdidos. Estamos muito perdidos. Estamos pior do que o ímpio lá fora. Meu Deus. Porque o ímpio ele não vem porque não crê, mas você crê, mas não obedece. Meu Deus, verdade. Não acredita, não obedece o suficiente para vir à casa do Senhor. Esmirna estava sofrendo por amor à palavra de Deus. Presta atenção. Ele diz assim: eu sei as tuas obras e tribulações e pobreza. Até isso passava. Mas ele iria fazer: eu vou desistir, porque que é isso? Eu vou servir um Deus que eu vou ficar na pobreza? Vou ficar numa situação dessa, passando uma situação dessa? Aí o crente está trabalhando, fica desempregado. Aí você: eu não vou mais para a igreja não. Eu fiquei desempregado? Que história é essa? Faz confusão. Acha que Deus tem obrigação. Irmãos, diz aqui que eu sei as tuas obras de tribulação e pobreza, mas tu és rico, porque lá no céu a riqueza. E a blasfêmia dos que dizem, porque nós temos muitas pessoas que estão em nosso meio. Não estou falando daqui, irmão. Não estou falando aqui. Cada um de nós conhecemos o nosso particular com Deus. Mas nós estamos vivendo num mundo onde muitas pessoas dizem ser cristão, mas vivem falando da vida do outro, perseguindo o outro, desejando mal ao outro, fica procurando derrota. E Deus não se agrada, porque Ele diz assim: olha, dizem que são, mas não são. Aí diz a palavra de Deus: eles dizem ser judeu e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Nada tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que seja tentado e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte. Você está vendo a situação do cristão? Por amor, ele passa o que passa, mas permanece fiel e defende as cláusulas do Senhor. Para nós podermos ir morar no céu, precisamos de fato fazer uma entrega ao Senhor. Ter um compromisso, afastar-se do mal. Cuidar do corpo do Senhor. Cuidar do corpo do Senhor. Para quando nós podemos se apresentar diante dele aqui, para adorar a Ele, o nosso corpo, que é o corpo do Senhor, possa estar limpo diante dele. Da minha boca não saiu nada de errado, nos meus ouvidos não escutou coisas ruins, nem os meus olhos viram o que não deve, nem os meus pés foi colocado em lugar que não pode, nem minhas mãos bateu palma para aqueles que não agradam a Deus, porque o meu corpo foi conservado para Deus. Então nós temos que vigiar, para que o Senhor venha trabalhar em nossa vida. É preciso haver uma mudança, uma transformação. A Bíblia chama atenção
lá no livro de Efésios, para que nós possamos ser irrepreensível. Irrepreensível significa que não dá motivo para ninguém falar nada. Grande Deus. Você luta pela tua santificação. Aleluia. E olha bem o que diz a palavra do Senhor aqui. Esses muçulmanos ficavam 5 horas, ficam até hoje, 5 horas de joelho, falando com Alá, falando com Maomé, adorando o Deus deles. Mas o crente tem uma dificuldade para falar com Deus. Ou ele cochicha com Deus, ou ele dá 2 palavrinhas. Senhor, cheguei, me dá minha salvação, obrigado por tudo, me dá saúde. Amém. Acabou a oração. Ele pede, só quer. Mal agradece ao Senhor nas orações. Então nós precisamos fazer uma entrega, falar com Deus com convicção. Você precisa conversar com Deus, irmão, de maneira como está vendo uma pessoa mais importante na tua frente, e você tem tempo para conversar com essa pessoa, você tem todo o tempo para bater papo com essa pessoa, você bater passeia, vai para cima, vai para baixo, porque você tem o que falar com essa pessoa. A mesma coisa é você falar, dobrar os joelhos e falar com Deus. Você precisa conversar com o Senhor, para que você fique mais perto dele. Senão, meu irmão, sabe o que acontece? A cada dia vem um abatimento. Chega uma hora que você olha para a igreja assim, pensa até em querer entrar, mas aquele negócio lá começa a te afastar. Aí hoje não dá, eu vou passar, eu não vou para a igreja. Hoje não dá, porque sabe, aquele abatimento começa a entrar. Falta de oração, falta de sacrifício sincero diante de Deus, falta de compromisso. Aí começa a enxergar a igreja como uma barreira, o lugar onde Jesus está. Então nós precisamos tomar o máximo de cuidado. Depois diz aqui, irmãos, louvado seja Deus. Grande Deus, aleluia. Vamos ler lá um livro de Atos, capítulo 19, versículo 10. Grande Deus, aleluia. O apóstolo Paulo, irmão, ele teve que ir lá. Ele teve que ir lá no meio desses homens. E você sabe, o perigo de poder falar de Jesus para essas pessoas pode ocorrer morte. Mas o apóstolo Paulo, por amor à palavra de Deus, ele foi lá falar de Jesus neste lugar, em Esmirna. Atos 19, versículo 10, que achou pode ler. E durou isso por espaço de 2 anos. 2 anos. De tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Agora o que a gente percebe, que a dificuldade era grande. A dificuldade era grande, sabe por quê? Porque a perseguição que estava acontecendo ali era tamanha, de uma maneira que o povo adorava a Deus de porta fechada. Igual aconteceu na pandemia. Fecha as portas. Aí todo mundo fechou as portas. Adorar a Deus de portas fechadas. Era o caso que estava acontecendo ali. Eles buscando a Deus, adorando a Deus de porta fechada. Por causa da perseguição. Por causa das ameaças. Nós também já passamos por isso. Viu? Já passamos por causa de ameaças. Né? Tem que fechar a porta. E o engraçado é que a notícia chegava primeiro, sabe como? Pelo próprio crente. Cuidado aí, tem que fechar. Não sei por que aquele pastor lá, está lá cultuando lá, não pode. Ele mesmo pregava para o diabo. Ele mesmo pregava para o diabo. Por falta de fé, por falta de buscar ao Senhor, por falta de se humilhar, por falta de vigiar, de tomar distância, tomar os cuidados que está tomando hoje. Porque aqueles dias não faz diferença como hoje. Você manter a distância um do outro, toma os cuidados, usa máscara e faz a obra do Senhor, ora a Deus e Deus faz o milagre. Glórias. Mas o próprio crente fala, tá vendo aí, olha lá, ó. Aí fica lá fazendo o culto lá, e eles iam contra, sabe por quê? É obra do adversário, querendo fechar a igreja. Aí os crentes que falavam, eles mesmos, ó,
deram no pé, até hoje. As portas fechou para eles também. Sabe por quê, irmão? Porque você sabia que Deus rejeita crente também? Deus rejeita crente. Crente, quando não quer saber de Deus, Deus também não quer saber dele. Está escrito. Então, quando você vê, saiu um, saiu dois, saiu três, foi porque Deus rejeitou eles. Eles não querem, nunca quis servir a Deus direito. Aí veio a adversidade, apanharam eles. E quando apanhou eles, deixaram parados, mobilizados, com as pernas amarradas. O adversário, espiritualmente o adversário foi lá e amarrou as pernas. E eles não têm força para vir adorar a Deus. Não tem mais o prazer de dizer assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Grande Deus. A notícia que se recebeu na época foi essa: fique em casa. Sim, era para ficar? Sim. As pessoas ficavam em casa, tomavam os cuidados. Mas de uma coisa eu tinha certeza: nunca poderíamos deixar de adorar a Deus. Nunca. Viu? Nunca. Até mesmo dentro da sua casa você poderia adorar a Deus, servir ao Senhor. Mas esse ficar em casa acomodou tanto que nem orar sequer orava. Meu Deus. Tinha medo era da doença e não na mão de Deus. Então, infelizmente, é a realidade. Deixar de falar a realidade, não podemos deixar de falar. As pessoas sempre querem um subterfúgio para poder aumentar e alimentar as suas fraquezas. Porque enquanto ficam acomodados, a cada dia que passa a fraqueza chega. Então olha aqui, o apóstolo Paulo no capítulo 19, versículo 10 de Atos, ele foi lá no meio deles que estavam fazendo perseguição, e a igreja estava de porta fechada, mas ele foi no meio deles e falou acerca de Jesus. Poderia tirar a vida dele, poderia bater nele, poderia acontecer o que for, mas ele defendia a palavra de Deus. Você está disposto? Será que você está disposto a sofrer por amor à palavra de Deus? Ou qualquer luta distancia cada um de nós da presença do Senhor? Será que nós estamos dispostos a pagar o preço? Aleluia. Temos que refletir, irmão. E os crentes nesse tempo, eles cultuavam de porta fechada. Mas uma coisa era certeza: ninguém faltava ao culto. Era perseguição, era luta, mas nenhum deles faltava ao culto. Era de porta fechada, mas ninguém faltava aos cultos. Um exemplo para as igrejas de hoje, que se acomodaram, que pararam, criaram motivo, arrumaram subterfúgio para não adorar a Deus, porque nunca quis. Essa foi a pura verdade. Então nós vamos ver aqui, irmão, no livro de Lucas, capítulo 2, 36 e 37. A palavra de Deus vai dizer o quê? Que a felicidade a Deus nos garante, a fidelidade, melhor dizendo. Qual que é? Lucas, capítulo 2, versículo 36 e 37. Que a fidelidade a Deus nos garante a vida eterna. E somente aqueles que são fiéis, ele pode chorar, pode lamentar, pode passar o que passar, mas ele continua fiel. A sua vida está escondida em Cristo Jesus. Lucas 2, 36 e 37. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta era já avançada de idade, e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva, de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. Pare e pensa que exemplo foi esse. Ana ficou viúva com 40 anos de idade. A pessoa, tem deles aí que fica viúvo com 40 anos de idade, já está fazendo campanha e vigília para pedir que Deus prepara logo um broto.
Ele não quer velho, não. Ele não quer velho, não. Já morre hoje. Viu? Já morre hoje e já está providenciando, já está outro engatilhado. Ana está dando exemplo de vida cristã, irmão. Lucas 2, 36, 37. Ana está dando exemplo. Com 40 anos de idade ela ficou viúva, mas ela não saiu da presença de Deus. Com 84 anos, estava no templo orando de dia e de noite, esperando a redenção do Senhor. O Espírito Santo estava com ela. O crente, quando tem compromisso, irmão, aprende a esperar no Senhor. É ser fiel até a morte. O crente precisa ser fiel. Então você tem que ter esse compromisso pessoal com Deus, viu? Esmirna foi a igreja mais perseguida. Louvado seja o nome do Senhor. Ela sofria situações difíceis, mas resistia, suportava. E era por causa da palavra de Deus, do nome de Jesus. Versículo 9 e versículo 10 do capítulo 2 de Apocalipse. Era por causa do nome de Jesus e por causa da palavra de Deus. Não era por causa dos seus negócios. Não era por causa das suas emoções materiais. Era por causa da palavra de Deus, das coisas de Deus. Porque o crente, quando ele é fiel, irmão, ele sofre por amor. Nós temos vindo isso aqui, que esta igreja, eu vou falar desta igreja, ela tem sido perseguida, tem sido humilhada, tem sido falada, tem sido desprezada, abandonada por muitas pessoas. Viu? Sabe por quê, irmãos? Porque estava no nosso meio e não era do nosso meio. E não era nosso. Porque se fosse nós, ficaria conosco. Sofria conosco. Chorava conosco. Porque dava valor à casa do Senhor. Mas não adianta estar no meio de pessoas que dizem ser uma coisa hoje e amanhã já é outra coisa. O evangelho não funciona assim. Então Esmirna, eles cultuavam diante da perseguição dos muçulmanos, dos romanos também, e era de porta fechada, e ninguém faltava aos cultos. Quando se falava de culto, já estava lá antes da hora, aguardando seu lugarzinho para adorar a Deus, porque era fiel ao Senhor. E o crente fiel ao Senhor, ele tem compromisso com a palavra. Ele não se perde. Viu? Não perde tempo. Porque hoje nós vivemos uma época, sabe de quê? De apresentação. Muitas pessoas vêm para a igreja para cantar, para se apresentar. Vêm para receber aplausos e glórias. Vem à casa lotada para receber glórias. Mas na hora quando vê a igreja vazia, é o primeiro a dizer: olha lá, ó, foi eu sair de lá e que esvaziou. Olha, ele sozinho enchia a igreja. Ele sozinho enchia a igreja. Meu Deus. Então as pessoas pensam que está fazendo isso com os próprios crentes, com o pastor da igreja. Você está enganado. Você está fazendo, quem faz isso está fazendo com o próprio Jesus. Mexendo com as meninas dos olhos de Deus. Desprezando a própria casa, a moradia que o Senhor reservou para que o nome dele ali seja glorificado. Foi isso que ele tem dito. Eu escolhi e nomeei este lugar para que o meu nome seja glorificado. Glória a Deus, verdade, Jesus. Mas nós vivemos tempos onde pessoas estão abandonando ao próprio Jesus e pensam que é a igreja, que é o local. É tempo perdido. Vamos lá, irmãos. Uma igreja pobre, ela não tinha nada, e a maior riqueza, ela veio de quem? De Deus. É do Espírito Santo. Não tinha nada, mas tinha a maior riqueza que vinha da parte de Deus. Você possui grande riqueza, irmão. Os dons espirituais.
a certeza da tua salvação, o Espírito Santo de Deus na tua vida, os galardões que o Senhor reservou para a tua vida. Então você é a pessoa mais rica e você não sabe. A Bíblia diz assim que você vai andar na rua de ouro e de cristal, muro de cristal. Você vai beber da água cristalina. Seu nome está no livro da vida. Você vai receber coroa. Aleluia. Agora, se você não crê no negócio desse que está escrito, que é a palavra de Deus, olha, eu vou dizer uma coisa: é muita falta de fé. Eu vou fazer uma comparação aqui com os irmãos, porque eu já vi muita pregação em cima deste assunto, mas eu vou fazer assim uma apologia para os irmãos entenderem o que acontece com o crente fora do barco. Nós estamos aqui numa embarcação, não é verdade? O mar está lá fora, que a Bíblia diz que multidão, os povos, nações, línguas, as pessoas são mar. Apocalipse capítulo 17, versículo 15, a Bíblia diz que o mar representa as águas que viste, representa mar, são povos, línguas e nações. Então nós estamos aqui no barco. Já imaginou a pessoa dentro do barco pular para fora do mar? Vai acontecer o quê? Se não sabe nadar, vai afogar. Ser comido pelos tubarões. Viu? Vai afogar, porque cada vez mais lá fora as ondas estão altas. A iniquidade atrai as pessoas. Vou te dar um exemplo disso daqui. A Bíblia diz que em alto mar, Jesus, ele aparece para os seus discípulos e ele estava dentro do barco. Mas teve um que ele poderia falar assim: mestre, se é o Senhor, deixa nós ir até o Senhor. Se é o Senhor, para que nós possamos, gozar deste milagre de andar sobre as águas, que o Senhor está andando sobre as águas. Poderia usar a expressão, mas ele sozinho quis se apresentar. Se é o Senhor, então deixa eu ir até o Senhor. Viu aí, irmãos? Saiu da onde? Do barco. Quando ele sai do barco, numa intenção de querer mostrar aos outros colegas que ele também andava sobre as águas, porque confiava no mar, aí se afundou. Porque mar não é lugar de ninguém pisar. Mar não é lugar para você sair fora do barco. Você precisa estar dentro do barco para poder ir até o seu destino, que é o céu. Aleluia, glória. Não saia fora do teu barco. É Deus, faça-nos entender. Pedro fez o que fez. Glória a Jesus. Ele fez o que fez. Mas se não fosse Jesus, neste mar aí afora, Pedro poderia se afogar. Tem muitas pessoas que saíram do barco, está lá fora. Só Jesus que vai pegar na mão dele e trazer de volta. Se eles não fizerem a entrega. Clamar igual Pedro fez. Porque Pedro, ele ergueu a voz e falou: Senhor, me socorre que eu estou afundando. Então se está lá, saiu do barco, saiu daqui, está lá fora, está na hora de voltar, para não se afogar lá fora no mar. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vimos aqui, irmãos, ela não tinha nada. A igreja de Esmirna não tinha nada. O que você tem? Só a fé, nossa obediência, a nossa comunhão, o nosso compromisso, a nossa entrega. Aí nós temos muita coisa. Porque o Senhor disse assim: olha, eles podem dizer que você não tem nada, mas tu és rico. Aleluia. As pessoas podem dizer que você não tem nada, mas tu és rico. Glória. Viu? O que Deus garantiu para você está seguro lá no céu. Santo Deus. Viu? A igreja de Esmirna era rica espiritualmente. Sabe por quê? Porque era fiel. E o crente, quando é fiel, ele recebe.
os dons espirituais, a misericórdia do Senhor, a salvação, a vida eterna, galardão, tem a sua garantia lá no céu. Glória a Jesus. Então nós vimos aqui, irmãos, louvado seja Deus, lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 17 também. Quem achou pode ler para mim. Glória a Deus. 6,17? É. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Ah, Laodiceia. E tem crente assim. Tem crente que ele se sente o tal, o capacitado, o poderoso. Estão com as mentes cauterizadas, hein? Viu? Tem pessoas que estão nessa circunstância, nessa situação, mas na verdade está precisando de Jesus, porque a nossa riqueza é espiritual, não é material. Glória a Deus. Enquanto nós pensamos que as nossas grandezas, o meu carro, irmão, olha para o meu carro, isso aqui é porque Deus é comigo. Olha a minha casa, meu sapato então, olha meu terno, é porque Deus é comigo. Engano, meu irmão. Engano. Deus te abençoou, glorifica Ele porque Ele te deu. Mas ser fiel a Ele é um trato espiritual com Ele. É um compromisso diferente com Ele. E Deus requer isso de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 20. Quem é rápido aí, bom de Bíblia aí. E a missionária Isabel já vê 2 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Irmão Zé, Tiago 2, 5. Mateus 6,20. Isso. Mas ajuntais tesouros no céu, Olha. onde nem a caça nem a ferrugem consome, Pronto. e onde os ladrões não minam, nem roubam. Aí, irmãos, você tem como ajuntar tesouro no céu, com a tua obediência, com o teu compromisso, com a tua sinceridade, com as tuas orações, com a entrega da tua alma ao Senhor, com a cura interior. Porque quando nós temos a cura interior, nós transmitimos paz. Viu? Nós não vamos sentir autossuficiente como um mancebo de qualidade. Mas nós vamos reconhecer que o nosso sacrifício para Deus tem valor, porque somos fiéis quando cumprimos as nossas obrigações. Alguém pode dizer que você não tem capacidade, que você não é, que você é isso ou aquilo, mas você sabe do teu coração e do teu compromisso com Deus. O que importa, irmão, é não haver mistura. Vamos ver 2 Coríntios 6, versículo 10. Já deixa Tiago 2, versículo 5 aí. Se o irmão já não achar, irmão, aí tu acha para mim, para a gente adiantar. Como contristados, mas sempre alegres. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Como nada, tendo e possuindo tudo. Eita. Olha aí, como nada tendo, mas possuindo tudo. Coisa rica, né? Você é tão abençoado e você não sabe. Deus é maravilhoso. Olha só, a pessoa ser pobre e enriquecendo a muitas pessoas, mesmo a gente sendo pobre. Exatamente. E você transmite riqueza para as pessoas. E quando você fala do amor de Deus, quando você prega a palavra de Deus, quando você faz a oração por uma pessoa, você está transmitindo as bênçãos do Senhor, as riquezas do Senhor para aquele que está te ouvindo. Imagine o que você está tendo em mãos. Por isso, irmão, nós precisamos valorizar mais a nossa fé diante do Senhor. Ter mais prazer na casa do Senhor. Ter mais prazer de estar presente na casa do Senhor. Saber o que significa isso. E não deixar que a fraqueza entra, que o desânimo entra e falta aos trabalhos e não vem à igreja e esquece do compromisso, que a tendência disso é ser roubado pela sutileza do inimigo. Esse versículo, pastor. Grande é a minha ousadia na minha fala para convosco, e grande é a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação e transbordante de gozo em todas
as nossas tribulações. Aí você vê aqui que Paulo fala, ele diz assim, grande a jactância, a minha jactância, ou seja, minha exaltação. A pessoa jactanciosa é a pessoa exaltada. Eu me alegro, olha, eu sou feliz por este povo. Glória a Deus. Vocês são um povo fiel, é isso que Paulo queria dizer. Vocês são um povo de oração, um povo que está aqui sofrendo Aleluia. por amor à palavra de Deus. Isso é louvável lá no céu. Deus, aleluia. Glória. Ele se sentia orgulhoso, Glória a Deus. né? Mas por uma coisa boa. Porque não adianta ter a jactância para as coisas materiais. Porque infelizmente as pessoas hoje confundem. Viu? Ele quer ser jactancioso pelas coisas que pertencem a ele. Ele quer mostrar para os outros que ele é o tal. Mas é aí que ele se perde. Então nós precisamos fazer uma entrega. Porque senão a fraqueza vem e nos rouba a nossa fé. Tiago 2,5. Glória a Deus. Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres desse mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino? Porque que prometeu aos que o amam. Olha só, irmão. Que palavra forte, hein? Maravilhosa. Somente a igreja de Esmirna, em Filadélfia, se encontra de modo louvável a Deus, né? Pois Sardes é a igreja morta, Laodiceia, a igreja morna, né? A igreja reprovada, e Pérgamo era a igreja ligada com o mundo. Agora, quando nós paramos para pensar das qualidades, tem crente que está morto, tem crente que está morno, e tem crente que está ligado com o mundo. E quando se fala sobre as 7 igrejas da Ásia, está referindo às igrejas dos dias atuais, porque desta forma é que apresenta as 7 igrejas dos dias atuais. Por isso que nós precisamos lutar pela nossa salvação e nossa comunhão com Deus, para ser diferente. Eu não quero ser morno, não quero ser reprovado, não quero ser morto. Eu quero ser crente fervoroso na presença do Senhor. Quero ser fiel. Então vamos lutar, ter prazer com as coisas de Deus. Glória a Jesus. Porque, irmãos, se eu buscar versículos isolados, assuntos isolados, para amassagear o meu ego, isso é muito prático. Mas eu preciso, na verdade, entender a palavra do Senhor, ainda que ela venha e me corrija. Ela vai me alimentar a minha alma. Glória a Deus. Porque naquilo que eu for corrigido, eu vou fazer diferente. Opa, peraí, eu estou indo por um caminho. E a Bíblia está dizendo lá em Provérbios 12, ele fala assim, há caminhos que ao homem parece direito, mas no fim é o caminho da morte. Então, eu não quero morrer espiritualmente. Apóstolo Paulo falou lá no capítulo 11, lá de versículo acho que 28 em diante, ele diz assim, que muitos já estão mortos, outros já estão dormindo, e isso já está acontecendo em nossos dias. Infelizmente é a realidade. Nós precisamos sarar a nossa alma, nós precisamos curar, para quando nós entrar na casa do Senhor, nós entrar com amor, com perfeita dedicação ao Senhor, para que Ele possa receber a nossa adoração. O meu pastor, saudoso João, ele dizia assim, que quando ele chegava, sempre chegava na igreja, ele falava assim, ele dobrava o joelho e falava assim, Senhor, eu cheguei, mas olha para mim, Senhor, como é que o Senhor teve a coragem de me escolher para ser servo teu? Um miserável como eu, um trapo, um nada. E eu estou aqui, Senhor, falando contigo agora. Como pode ser isso? Somente o teu grande amor é que nos satisfaz. Quando a pessoa reconhece, irmão, entra naquela passagem de Mateus capítulo 5 sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados pobres de espírito. Ele reconhece a sua situação diante de Deus, que de si mesmo não pode fazer nada, mas quem é que faz em nossa vida é o nosso Deus. É Ele que está no controle de nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, Esmirna, o nome Esmirna significa amargura.
E ela estava passando por uma situação terrível, sofrendo. Esmirna estava sendo amargurada, como o nome já identifica: perseguição. Nós passamos por luta nesta vida, mas nós temos que perseverar firme na presença do Senhor, nunca sair da presença do Senhor. A igreja de Esmirna, que foi o dirigente ali como Policarpo, ele foi entregue pelos próprios irmãos, viu? Epáfra, né? Eu acho que foi Epáfra que era o dirigente ali. Epáfra, eu acho que é Epáfra. E diz assim, irmão, que ele, quando ele foi ser queimado, né? Ele ia ser queimado, sabe o que aconteceu? Diz que ele diz assim: olha, eu não vou negar a ele, porque a nada ele me negou. Aleluia, Jesus. E o Senhor não nega para nada para a gente, irmão, viu? Ele não nega nada para nós só precisamos ser fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Ele, nessa hora dele ser queimado, ele não negou o nome do Senhor. É Policarpo, né? Policarpo mesmo, a fiel testemunha que a Bíblia fala. Então, ele naquele momento estava sendo ali, ó, amarrado, o fogo subindo. Você não vai negar, vai te queimar. Eu falei assim: não, de jeito nenhum. Eu não vou negar ele, porque ele nunca me negou nada. O Senhor te negou alguma coisa, irmão? Meu Deus. Então você seja fiel a ele até a morte. Glória, aleluia. Aí o Senhor vai te abençoar. Recebe aí, crente. O Senhor vai Glória te a Jesus. fortalecer. Aleluia. Vai te conceder graça. Em nome de Jesus. Vai enriquecer a tua fé mais ainda, Glória a Deus. por causa da tua fidelidade. Mas essas coisas que estão acontecendo em nossos dias, como lá em Colossenses, vamos ler lá no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Louvado seja o nome do Senhor. Para os irmãos entender sobre a questão da sutileza de Satanás. O inimigo de nossas almas, a tendência dele é querer nos desanimar. E por essa razão, diante das provações, diante das lutas que as pessoas estão passando, os crentes estão enfrentando, é problema dentro de casa, é problema no emprego, é problema na escola, é problema na rua. As pessoas estão passando por diversas situações, mas são os problemas da vida cotidiana. Ainda não é a questão acerca da palavra de Deus, sofrer por amor a Cristo, né? O inimigo, ele tenta de todos os meios trabalhar em nossa mente para poder nos distanciar da presença do Senhor. Está escrito o que, irmão? 2:8 de Colossenses. Tente cuidado para que ninguém vos faça coisa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Antes que o mal aconteça, o crente ele já percebe e desmascara Satanás. Porque quando Satanás ele vem com as artimanhas de palavras persuasivas, palavras bonitas, para enganar, o cristão ele já tem resposta dentro da palavra de Deus. Porque o cristão precisa estar preparado. Tem que estar por dentro para não se perder. E as sutilezas, as filosofias, as vãs filosofias e a tendência do adversário é fazer das pessoas presas à sua. Paulo estava enfrentando isso lá em Colosso. E Colosso estava perto de quem? Na Odisseia. Olha só onde a igreja de Colosso estava, próximo a Odisseia. Que vizinho foi esse que ele arrumou, né, irmão? Vizinho complicado, hein? Né? Aqui nós vimos aqui que essa sutileza envolve o que? A sedução, né? A sedução e engano. Vamos lá no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 22. Você percebe que essa sutileza, ela vai trabalhar na emoção, no coração da pessoa, para poder fazer a pessoa ser seduzida para o mal. Mateus 13, versículo 22. O que envolve, irmão, é a astuta cilada, né, do inimigo, do diabo. Como diz em Efésios 6:11 também. Quem achou pode ler. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo
e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Esse crente aí, de Mateus capítulo 13, versículo 22, esse é o crente escravo, é o servo escravo. Ele está na igreja, ele ouve a palavra, ele ouve os louvores, ele ouve tudo. Quem olha para ele, vê ele um crente dentro da igreja. Mas quando a sedução do mundo, a sutileza do inimigo vem sobre a vida dele, ele é o primeiro a sair da presença de Deus. É como os espinhos, as dificuldades da vida chegam na vida dele, ele corre. Para que eu estou na igreja fazendo o quê? Eu estou na igreja, mas está me acontecendo isso, está me acontecendo aquilo. Ou seja, os espinhos sufocou, porque não estava em terra boa. Mas você nesta noite pode deixar a palavra de Deus, a semente do Senhor, está adubado o teu coração, e a palavra de Deus penetrar e ela crescer na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Nós não somos obrigados a deixar a palavra de Deus ser sufocada dentro de nós por causa dos nossos problemas. É verdade. Nós temos que aprender que diante das dificuldades, das lutas, nós temos que dobrar o joelho, clamar ao Senhor, consagrar nossa vida para alcançar as bênçãos do Senhor. Grande Deus, aleluia. Porque senão nós vamos sufocar o Evangelho. E muitas pessoas estão sufocando o Evangelho por causa da fraqueza, por falta de oração, de compromisso. Aí você vê só, a astuta cilada do diabo, Efésios 6, versículo 11, para que nós possamos tomar as armaduras de Deus. E quando o crente ele calça os seus pés no Evangelho, ele usa o capacete da fé. Quando ele se veste das armaduras, ele está seguro, ele está guardado. Mas a dificuldade que nós estamos tendo hoje é essa. Meus irmãos, pelo amor de Deus, isso é um clamor que eu faço para todos nós e a todos que estiverem nos assistindo. Comece a ler a Bíblia, comece a meditar na palavra de Deus, comece a orar, a pedir misericórdia ao Senhor, comece a adorar a Deus em espírito e verdade, porque tem muitas pessoas perdendo a fé por falta disso, por não fazer uma entrega total para o Senhor. Não entende o que é adorar a Deus, não entende o que é ir à casa do Senhor, não entende. Pensa que ir à igreja é simplesmente se apresentar para o pastor, para o dirigente, para o presbítero, para o diácono, para outras pessoas. Não! Tanto o pastor como o diácono, o presbítero, está aqui também para adorar. Ele é servos. E tem que chegar aqui com o coração aberto para adorar a Deus e receber a nossa adoração. É a oportunidade que nós estamos tendo. Jesus morreu na cruz, irmão, para isso. Ele pagou o preço da salvação para nós, garantiu a vida eterna para nós, mas também ele criou um barquinho para nós. E nesse barquinho nós temos que estar lá dentro para adorar ao Senhor. Pescar peixe, pega um anzol, lança lá fora, traz peixe. Aleluia. Lança a rede lá fora. Glória a Deus. Porque você está dentro do barco. Agora, se você está fora do barco, aí sua rede está furada. Viu? Toma cuidado, meu irmão, para que nós possamos não cair nas astutas ciladas do adversário. Tem muitas pessoas que estão vivendo o Evangelho, viu? Sem o poder de Deus na sua vida. Não está tendo o poder de Deus na sua vida, vivendo o Evangelho como que se é uma coisa totalmente natural. Eu falo de Jesus, só estou esperando ele vir arrebatar a igreja. Mas eu não faço nada para que isso venha a ser impactante na minha vida. Para que eu seja uma pessoa que combata de fato o Evangelho. Ah, mas acontece que é meu parente, vai chegar e eu vou falar as coisas para ele. Como que eu vou fazer isso? Se eu não vejo ele há uma semana, há um mês. Mas você é defensor da palavra de Deus. E o defensor da palavra de Deus prega a verdade. Diga para aqueles que estão distantes do Evangelho: se converta ao Senhor enquanto pode, porque o tempo está acabando. É um dever nosso. Quem pode ler para mim em Mateus 10, versículo 16?
Glória a Jesus. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Enviar no meio de lobos. Você está vendo, irmãos? Quando se sai do barco e vai lá fora, você não espera pessoas boazinhas para te atender, que vai chegar a te oferecer o melhor café, o melhor almoço. Você vai levar uma porta na cara, um não, mas você falou de Jesus. Lá fora, no mar, esse mar aí fora, está cheio de tubarão. Nesse mar está cheio de lobo, mas você precisa falar de Jesus. Você não pode perder tempo por amor ao Evangelho. Olha aqui, você encontra pessoas, pode até mesmo ser parente, que vai te desprezar, que vai querer te humilhar, querer falar mal do Evangelho, querer não aceitar, mas você tem convicção de fé na tua vida. Aleluia. Você entende que tem Jesus na tua vida e precisa falar. Ouça ou deixa de ouvir. Mas você precisa falar. Ah, eu não quero saber disso, mas vai ouvir a si mesmo. Porque Jesus te ama, Ele morreu para te salvar e se arrepende enquanto é tempo. Amanhã ou depois ele vai refletir sobre essa palavra. Mas você vai falar. Porque às vezes a pessoa fala andando, porque o outro não quer parar para escutar. Né? Lá em Mateus capítulo 7, versículo 15. Glória a Jesus. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido com ovelhas, mas interiormente são como lobo devoradores. Tá vendo? E nós vivemos esse tempo, irmão. Nós já vivemos esse tempo onde as pessoas estão deturpando a palavra de Deus, onde as pessoas tiraram versículos da palavra de Deus para poder fazer a pessoa entender a Bíblia de outra maneira, para facilitar o entendimento de algumas pessoas. Eles arrancam algumas coisas que vai ajudar na vida espiritual do crente, mas aquele crente, por não entender, entende aquele versículo diferente. E esses falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas que tem por aí, ele não tem compaixão. Ele não tem. E olha que tem multidão por aí. A Bíblia diz assim, irmãos, olha, que diante de Deus, as ovelhas vão se apresentar diante do que segue esses falsos mestres, falsos pastores. Essas ovelhas vão se apresentar diante de Deus e terão castigo menos, porque o castigo maior vai para o dirigente, vai para o pastor, porque ensinou errado. Infelizmente está assim o mundo. Viu? E é preciso tomar cuidado, porque enquanto muitos usam a palavra de Deus, usam o nome de igreja para poder abrir igreja, para poder, eles querem montuar negócio, desculpa falar, mas é a pura verdade. Quer montuar negócio para si e não ensinar a verdade, para que as pessoas abram os olhos e fuja do pecado da iniquidade que está matando a vida espiritual de muitas pessoas. Infelizmente, se nós deixamos de falar, as pessoas ficam sem saber, mas é a pura verdade. Então a sutileza de Satanás, a tendência dele é confundir a verdade de Deus em mentira. Quantas pessoas não querem mais obedecer? Quantas pessoas não querem mais entender o que é a doutrina da palavra de Deus? Ah, mas eu não preciso disso. Precisa, porque os apóstolos mesmo falou que muitos caíram na graça, na doutrina, nos ensinamentos. Atos 2,42. Eles caíram na graça da doutrina. Eles perseveraram no conhecimento da verdade. Sabe o que isso significa? Obediência? Submissão.
aquele que quer obedecer. Aleluia. A obediência significa isso. Quem quer obedecer, Grande Deus. ele aceita a palavra do Senhor, a correção que é dada para ele. Glória a Deus. Não é simplesmente uma pessoa querer falar assim, faça isso, aí eu faço. Faça aquilo, eu faço. Olhe para a palavra de Deus. Porque se a palavra de Deus está dizendo não, é não. Se ela disse é sim, é sim. Não, não, passou disso, é procedência maligna. Verdade, Jesus. Então nós temos que entender, irmãos, a compreensão, porque a sutileza do inimigo é confundir as pessoas a andar na verdade. E muitos estão caídos, sem forças para levantar, mergulhando no pecado, distante de Deus, por causa da sutileza de Satanás. Olha bem, 1 Coríntios 14, vamos ler mais essa, para nós terminar. Versículo 20. Versículo 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Enquanto o crente for criança no entendimento da palavra de Deus, ele não vai crescer nunca. É mais fácil eu olhar lá fora e perceber que alguém manda um evangelho mais prático, mais fácil para mim seguir, do que eu olhar para as escrituras e obedecer. É mais prático. Porque todo caminho curto tem um preço. E a Bíblia diz que quando Moisés estava saindo do Egito, ele tinha uma caminhada praticamente de 1 mês para chegar nas terras de Canaã. Só que lá no meio do caminho tinha lá os filisteus, homens cruéis, fortemente armados, e Israel não sabia lutar. Israel não tinha preparação alguma para a guerra. O que Deus fez? Deus poderia acabar com os filisteus no meio do caminho? Poderia. Mas Deus queria também saber a atitude de fé do povo de Israel. Porque Deus tinha mostrado para eles as operações que ele tinha feito lá no Egito. Mesmo assim o povo ignorou, o povo não aceitou, murmurou contra Moisés, contra Deus. Então quando eles dão a meia volta, a volta distância, eles se deparam com quem? Com o mar vermelho, rochedo no canto, grande mar pela frente e Faraó atrás. Aí foi quando Deus mostra o grande milagre para o povo de Israel. Porque Deus quer ver o povo crer. Deus permite certa dificuldade em nossas vidas, irmãos, para que nós possamos aprender a orar, para que nós possamos aprender a consagrar. Deus permite certa dificuldade para que nós buscamos mais a Ele, para que nós aprendamos a dobrar o joelho e clamar por Ele. Porque enquanto as coisas estiverem boas, está tudo fácil, pouco vou orar porque as coisas estão indo tudo bem. Todo caminho curto, todo caminho fácil, tudo aquilo que é prático, tem um preço pela frente. Então é bom, paga o preço, ande direito na presença do Senhor. É mais fácil, viu? Obedecer do que se sacrificar, diz a palavra de Deus. 1 Timóteo 4:1 para nós terminar. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Pois a palavra de Deus vai dizer que nos últimos dias, que é esse tempo que nós estamos vivendo, é nos últimos dias, e é o Espírito Santo quem fala. Pode ler. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Pronto. Agora você pensa que ele vai sozinho? Você está pensando que ele está querendo ir sozinho para o inferno? Enquanto está dando ouvido, é o Espírito Santo que está falando. Que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvido a doutrinas, viu? A filosofias, a espíritos enganadores, palavras vãs, etc, etc.
sutileza de palavras. Sabe por quê, irmãos? Para poder agradar a si mesmo. Mas é o Espírito Santo que está falando, não é o homem não. E quando se fala disso, do Espírito Santo está falando da palavra, a doutrina da palavra de Deus. Está na hora do crente ficar esperto, porque muitos estão realmente nessa situação. Então é preciso acordar para a realidade. Amém? Amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Jesus, aleluia. Louvado seja Deus. Vamos orar, agradecer a Deus, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, glorificado e exaltado é teu santo nome. Em tua presença nos apresentamos para te adorar, te exaltar, pela tua grandeza, pela tua misericórdia. Senhor, abençoa nossas vidas, para que nós possamos ser vencedores diante dessa situação tão difícil que o mundo se encontra nos dias de hoje. Meu Deus, tenha compaixão de cada um de nós, para que nós possamos nos firmar na tua palavra, no Evangelho, e nós possamos ser fiel a ti. Tenha misericórdia de nós e nos ajuda, Senhor, diante desta chuva, Senhor, de doutrinas mentirosas, de palavras persuasivas, de sutileza do inimigo, e que nós possamos vigiar constantemente, estando preparados na tua palavra e nossa vida espiritual. Abençoa a tua igreja, guarda cada família aqui presente, cada um dos teus servos que está nos assistindo. Cobre com teu sangue, com a tua infinita misericórdia, e nos ajuda a ser vencedor. Nós te adoramos por tudo, em nome de Jesus. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja. Quem está alegre, diga amém. Amém. Glória a Jesus. Mas eu quero digno é o Senhor. Por quê? De receber. Digno é o Senhor. De receber.